Bom, pessoal, estou aqui com mais uma conferência. Antes de mais nada, eu peço desculpas aí pela demora. Tive uns inconvenientes, mas estou gravando esse novo tema aqui para vocês. Então, o que esse novo tema vai tratar? Então, vai ser a autoobservação e a morte em marcha. Nós vamos tratar disso nessa conferência, tá? Bom, em primeiro lugar, nós vamos compreender o que vem a ser a autoobservação. Antes de mais nada, é necessário entender que quando é dito o termo autoobservação, é preciso compreender que nós não estamos tratando de uma observação física, meramente física ou material. Não. É uma observação psicológica do nosso mundo psicológico, do nosso espaço psicológico. Ok? E que propósito? Qual é o propósito que tem essa autoobservação? Nada mais e nada menos do que o autoconhecimento de si próprio. É fundamental na vida, meus queridos amigos, o autoconhecimento, a compreensão de si próprio. Realmente chegar a conhecer-nos profundamente. Porque um indivíduo que não se conhece psicologicamente é um indivíduo falho para a sociedade, para si próprio. É um indivíduo que realmente poderíamos dizer que se encontra perdido, se encontra sem rumo, sem direção. Bom, mas o que vem então a ser e como nós podemos desenvolver essa autoobservação? Em primeiro lugar, tá? É necessário compreender que a autoobservação psicológica é como um sentido físico, porém, obviamente que vai ser destinado à nossa psicologia, mas é como a visão, por exemplo. Nós temos que usá-la, desde o princípio da nossa existência, nós estamos usando os nossos olhos, no caso físicos, para poder enxergar, para poder nos orientar no espaço em que vivemos. Usamos os outros sentidos, como o tato, como a audição, o olfato, né? Para quê? Para realmente conseguir orientar-nos no mundo em que vivemos. Porém, a autoobservação é um sentido também, mas não físico. É um sentido extrafísico e que infelizmente está atrofiado na espécie humana. Por quê? Simplesmente porque nós não usamos ele. Nós não nos educamos a usá-lo. Então, obviamente que ele se encontra completamente atrofiado. Mas é possível desenvolvê-lo. Basta com que aprendamos, primeiramente, a voltar a nossa atenção, a nossa concentração para dentro da nossa própria psicologia, do nosso espaço interno. Então, da mesma forma com que, por exemplo, quando nós estamos guiando um carro, nós nos pomos concentrados no volante, no caminho que nós estamos fazendo,
com o objetivo de conduzir o carro corretamente nos pedais, né? Na marcha, enfim, há todo um conjunto de objetos que nós temos que estar concentrados naquele instante para que nós não cometemos o erro de bater o carro, de atropelar alguém. Então, essa mesma atenção é necessária que nós tenhamos ela, não somente para conduzir um carro, mas como para autoobservação de si próprio. Se concentrar dentro de si mesmo, ainda que seja por pequenos instantes no começo, ainda que seja por 10 segundos. Se nós fecharmos nossos olhos, esquecermos de tudo que está à nossa volta e fecharmos nossos olhos por 10 segundos, observando nossos pensamentos, é óbvio que nesses instantes teremos começado a usar esse sentido da autoobservação. É claro que o objetivo desta prática é estar não somente por 10 segundos em autoobservação, mas o dia todo, desde a hora que nos levantamos, a hora que nos deitamos. É necessário aprender a não se identificar com o que se encontra à nossa volta, né, falando obviamente fisicamente, com os problemas da nossa vida, com as dificuldades, com as dificuldades da vida, com todo o contexto que nos rodeia exteriormente. É necessário que deixemos de estar nos identificando com tudo isso e voltemos a nossa atenção para si próprios. Quando alguém, por exemplo, nos insulta com a palavra, nos diz uma palavra ferina, se em vez de estarmos nesse momento identificados com a palavra com que ferina, com que disse o nosso semelhante, estivermos atentos no nosso espaço psicológico, iremos conseguir auto-observar-nos e descobrir, obviamente, nesses instantes, os nossos erros psicológicos, os nossos egos, os nossos eus psicológicos, que foi citado aí na minha primeira conferência, Ego, Personalidade e Essência, onde eu comento o que vem a ser, é lógico, de uma maneira bem sintética, bem rápida, o que vem a ser o ego. E recordando aqui para vocês, sabemos que o ego é um conjunto de erros, de falhas psicológicas, são as nossas luxúrias, nossas iras, nossas autoconsiderações, nossas vaidades, nosso amor próprio. Pensamos de si mesmos o melhor. Somos vaidosos ao extremo. Somos luxuriosos, terrivelmente perversos. Necessitamos transformar-nos. E não podemos nos transformar se antes não começamos a nos auto-observar, para poder descobrir toda esta quantidade de eus psicológicos, de egos que vivem dentro de nós.
ok? Bom, vou estar agora falando do processo da morte em marcha. Bem, pessoal, primeiramente é necessário compreender o que vem a ser esse termo morte. É necessário entender que aqui eu não estou falando de uma morte física, de uma morte do corpo, do nosso corpo, de carne e osso. Eu estou falando da morte psicológica, da morte do ego. Então, pessoal, aliada à morte em marcha, é necessário a autoobservação. Mas não seria o suficiente a autoobservação se nós não soubéssemos como eliminar nossos erros. Porque uma coisa é observá-los, é compreendê-los, tal como expliquei agora há pouco, dissertando sobre a autoobservação, dizendo que é necessário observar nossos erros, voltar a atenção para dentro de si, que mediante a inter-relação, né, de nós com os nossos companheiros da vida, no nosso trabalho, na nossa casa, enfim, os defeitos psicológicos, os egos que nós temos afloram espontaneamente. E se nós estamos nos auto-observando, óbvio que nós vamos descobri-los, meus queridos amigos. Mas não é necessário, mas não somente é fundamental descobri-los, como eliminá-los. E aí entra a morte em marcha. Muitos creem, e infelizmente são muitos os sistemas de eliminação que são falhos, meus queridos amigos. Porque, infelizmente, aqueles que tentam eliminar seus egos, unicamente se auto-observando, compreendendo eles com a mente, não conseguem eliminá-los, mesmo que descubram dentro de si mesmos esses erros. Por quê? Porque a mente busca evasivas, meus queridos amigos. Evasivas o tempo inteiro. Vejam as pessoas como muitas vezes sabem que tem um erro psicológico, sabem que estão cometendo um erro psicológico, são iradas ou luxuriosas ou vaidosas ou orgulhosas, enfim, mas se desculpam o tempo inteiro. O luxurioso, por exemplo, desculpa sua luxúria com frases sempre belas e encantadoras, como a luxúria é uma função orgânica normal do organismo humano. É necessário ter luxúria. O vaidoso desculpa sua vaidade com 1000 fatores, com 1000 desculpas, dizendo que a vaidade traz a ele um bem-estar necessário para sua vivência, para o seu viver. As pessoas o tempo todo, meus queridos amigos,
buscam evasivas, buscam meios para fugir dos seus próprios erros. Algumas conseguem identificá-los auto-observando-se muitas vezes. São capazes de dizer, tenho tal defeito, mas não conseguem alterá-los jamais. E isso é o grave. Não conseguem eliminá-los. E é necessário que aqui, nessa conferência, a gente explique como eliminá-los. Bem, pessoal, então, primeiramente, é preciso compreender que a mente não é capaz de alterar e nem eliminar nenhum defeito. Que é necessário um poder superior a ela, superior à mente. E esse poder existe dentro de qualquer ser humano. Muitas vezes na vida, nós temos pensado em Deus como Pai, como aspecto masculino. Mas convém agora, meus queridos amigos, que nós pensemos em Deus como mãe, também como mulher, como amor, no seu aspecto feminino. Deus habita no fundo de cada um de nós, em forma masculina e feminina. Cada um de nós possuímos um poder superior à mente, uma variante do nosso ser, que em muitas culturas, por exemplo, era denominada de diversos nomes. Então, por exemplo, nós temos dentro do cristianismo esse poder, essa força denominada como Mãe Divina. Outras culturas a denominaram com outros nomes. Dentro da Grécia, por exemplo, foi denominada como Ísis. Enfim, cada cultura denominou esse poder superior à mente, que cada qual, repito, carrega dentro de si com algum nome. E esse poder feminino que habita no coração de cada ser humano, essa variante do nosso ser, é a única que tem realmente o poder para destruir qualquer ego que nós tenhamos descoberto dentro de si mesmo. Então, meus caros amigos, aqui vai talvez o aspecto mais importante, talvez não, com certeza o aspecto mais importante dessa conferência. Saber que cada qual carrega dentro de si uma mãe espiritual, uma mãe divina, que tem poder para destruir qualquer elemento psicológico, qualquer ego que nós tenhamos. Certo? Então, justamente é com esse poder que nós vamos conseguir aplicar isso que se chama morte em marcha. A morte do ego em marcha, constantemente, diariamente, a todo tempo, a todo momento. Então, primeiro, meus caros amigos, temos que nos observar. Temos que nos observar, nos auto-observar, com o propósito de descobrir nossos egos.
e ao descobri-los, pedir com força dentro de si para que a nossa Mãe Divina elimine esse ego. Então, eu vou estar aqui mais ou menos dando um exemplo para vocês de como que vocês vão aplicar a autoobservação e a morte em marcha no dia a dia de vocês. Então, por exemplo, uma pessoa está por aí no seu trabalho se auto-observando, trabalhando, desempenhando suas funções lá no seu serviço, mas se auto-observando. De pronto, vem, por exemplo, o seu chefe ou qualquer outra pessoa, ele a agride com uma palavra maldita, mal colocada, e você, obviamente, estando lá em autoobservação, sente raiva dentro de si, sente que um ego se manifestou dentro de você naquele dado instante, naquele dado momento. Então, o que é necessário fazer? Apelar imediatamente, com força, a nossa Mãe Espiritual, a nossa Mãe Divina, para que ela elimine este ego naquele dado instante que nós sentimos aquela reação egóica. Nem um segundo antes e nem um segundo depois, e sim naquele dado momento. Em que forma devemos fazer essa petição? Obviamente que mentalmente e militarmente. Então, naquele dado instante que nós sentimos isso, temos que pedir lá na nossa mente, no nosso mundo interior, com força a nossa Mãe Espiritual. Dizer a ela: minha Mãe Divina, minha Mãe Espiritual, desintegra-me esse defeito agora. E assim, meus queridos amigos, é como vamos morrendo, é como vamos matando o ego dentro de si mesmos e nos transformando. É necessário fazer o uso dessas duas práticas de instante em instante, meus caros amigos, de momento em momento, incansavelmente, porque nós temos uma legião de egos dentro de si mesmos. Quando o Mestre Jesus, por exemplo, perguntou àquele indivíduo possuído, que tantas pessoas que leem a Bíblia sabem muito bem dessa passagem, quando ele perguntou qual era o nome dessa pessoa, desse indivíduo que estava possuído, o indivíduo respondeu a ele: meu nome é Legião. E cada um de nós, meus caros amigos, não temos uma individualidade própria. Não somos um indivíduo com realidade objetiva. Somos uma legião de egos que entram e compenetram dentro da nossa psique com milhões e milhões de vontades e mentes. Isso explica com inteira claridade o porquê nós temos tantas contradições. De pronto um ego nos diz assim: quero caminhar,
quero movimentar-me. E a gente pega, levanta para se movimentar, e logo depois um outro ego diz: não quero caminhar, quero ficar aqui parado. E logo o outro responde em discórdia: não, eu não quero caminhar, nem quero ficar parado, eu quero me deitar. E assim vejam vocês por si próprios, como nós não temos uma vontade própria, uma individualidade, uma realidade, meus queridos amigos. O ego que hoje jura amor a alguém, amanhã ou depois é tirado por aquele outro ego que nada tem a ver com esse juramento. E muitas vezes nós deixamos a pessoa em que prometemos ou juramos amor eterno a ela completamente pasmada pela nossa outra decisão. Porque o ego é assim, meus queridos amigos. Hoje ele jura e amanhã ele diz que não quis jurar. Hoje ele jura amor a uma causa e amanhã ele já não quer mais saber daquela causa. Então, meus queridos amigos, se faz necessário entender que nós devemos morrer psicologicamente para eliminar o ego e liberar a essência, que essa sim é o veículo de manifestação do nosso ser, e essa sim tem autêntica realidade e objetividade. Bom, meus queridos amigos, outro aspecto aqui que eu queria, antes de fechar essa conferência, explicar para vocês é sobre a questão de que nós devemos trabalhar sempre, de instante em instante, de momento em momento, sobre todos os detalhes do ego. É conveniente, meus amigos, imaginar o ego como uma imensa árvore. E como toda árvore, ela possui raízes grossas, poucas raízes grossas que a sustentam, e raízes e milhões de raízes diminutas que a alimentam. Graças a essas diminutas raízes é que uma árvore consegue sobreviver, meus queridos amigos. Exatamente igual ao nosso ego, sem tirar e nem pôr. Graças a essas diminutas manifestações do nosso ego no dia a dia, essas, por exemplo, sensações de raiva que nós temos em algum dado instante. Em algum dado instante, nós sentimos um orgulho, ainda que tenha sido um pouco, ou uma vaidade. Em um dado instante, nós colhemos aquilo que não é nosso, ainda que seja uma simples moedinha, uma simples caneta. E aí, meus caros amigos, é nessas manifestações diminutas e pequenas do ego que nós estamos dando força a ele, que nós estamos dando alimento para que ele viva, para que ele sobreviva
E não é possível, meus caros amigos, eliminar o ego, tirar a força dele, se nós não trabalhamos sobre esses detalhes, sobre essas manifestações que são inúmeras e incontáveis no nosso dia a dia, sobre esses detalhes. Por isso, meus caros amigos, temos que eliminar os detalhes do ego. Primeiro nos auto-observar, como havia explicado, constantemente, para que nós vamos, pouco a pouco, descobrindo todos esses detalhes psicológicos. E segundo, meus amigos, não se esquecer jamais da morte em marcha e da nossa mãe divina, da nossa mãe espiritual, para que nós possamos, com ela, conseguir a eliminação desses agregados, desses egos. Então, meus amigos, a dialética é simples, auto-observação constante e morte em marcha. Observou um detalhe, sentiu, teve uma reação egóica qualquer, não importa se seja pequena ou grande, não importa, porque as pequenas são as piores, como havia dito, são as que realmente alimentam o ego, que alimentam a manifestação maior do ego. Porque se uma pessoa caiu realmente numa explosão de raiva, é porque ela alimentou essa ira dela através de distintas outras manifestaçõezinhas de ira. Se ela corta essas manifestaçõezinhas, também ela tira alimento do grande. E aí o ego inevitavelmente se precipita e morre, meus queridos amigos. Então, não se duvidar disso, não se esquecer da auto-observação e da morte em marcha diariamente sobre todos esses detalhes. Ok, meus amigos? Bem, então essa conferência aqui, meus amigos, ela é muito importante, fundamental. É necessário aqui, para fechar de uma vez a nossa conferência, que vocês compreendam que esse ensinamento tem que ser praticado, 100% praticado. Nós não podemos converter nada dessas coisas em crenças e nem em dogmas. Temos que senti-las dentro de si e experimentá-las. Digo a vocês que aquele que comece a se auto-observar, que aquele que comece a rogar sua mãe divina a eliminação do ego, vai experimentar que esse ensinamento é um ensinamento muito real e que dá resultados positivos, porque a pessoa começa realmente, se pratica corretamente, a se transformar e a transformar a sua vida e ao mundo, se ela assim desejar. Bom, então, meus queridos amigos, eu fico por aqui. Agradeço àqueles que têm escutado essa conferência e que vocês reflitam muito sobre todas essas questões e que pratiquem sobre tudo. Ok? Então, muito obrigado. Nossa próxima conferência, eu vou estar tratando aqui da técnica do desdobramento astral e falando um pouco sobre o que é a quinta dimensão fundamental da natureza. Ok? Uma conferência aí que é bem esotérica, que tem um conteúdo bem esotérico, mas também bem prático, porque eu vou estar explicando a vocês como vocês realizam a projeção astral. Tá joia?
Então, muito obrigado a todos e um grande abraço. Lembrando que meu e-mail está aí disponível a vocês. Futuramente estarei fazendo um site com esses arquivos, mas peço àqueles que queiram um material ou que tenham alguma dúvida ou enfim, qualquer coisa, entrar em contato comigo através desse e-mail que é gnose2012@gmail.com. Ok? Muito obrigado a todos.